Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, né? Vamos para o nossa live de hoje, nossa reunião, nosso estudo de hoje, dia 11 de novembro, quarta-feira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, em especial o livro 2º, no capítulo 2, que fala da encarnação dos espíritos, e estamos estudando a questão 132 à frente. Na verdade, já trabalhamos na última live de domingo a questão 132. Então, hoje nós abordaremos as outras questões. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e vamos dar sequência, então, no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Na última live, domingo, nós conversamos sobre o objetivo da encarnação dos espíritos, falamos do aspecto da necessidade da encarnação, fizemos alusão à questão 230 também do Livro dos Espíritos, ao capítulo 4º, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falamos também da questão 1019 do Livro dos Espíritos e da questão 258 do Livro dos Espíritos. Todas essas questões, 258A para ser mais exato, todas essas questões aludindo a esse ponto da encarnação dos espíritos. Então, na última live falamos que é uma necessidade o ato encarnatório, daí a força do verbo, utilizado o verbo impor, para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, e dissemos também que além desse aspecto para a nossa evolução, a encarnação também teria o condão de nos fazer sermos úteis, sermos co-criadores, como disseram os espíritos, que a encarnação tem uma outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condição de cumprir a sua parte na obra da encarnação. Então foi isso que falamos. Deixa eu só ajustar aqui um negocinho, pronto. Foi isso que nós falamos na última live, tá? E hoje, então, vamos à questão 133, que Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Vejamos, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem. Essa pergunta, ela nos remete à questão 115, deixa eu anotar aqui, a questão 115 do Livro dos Espíritos, a questão 116 e a questão 122 também do Livro dos Espíritos, que ali se pergunta nessa questão 115, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E os espíritos responderam: todos foram criados simples e ignorantes. Na questão 116, falam que todos os espíritos evoluirão, se tornarão perfeitos, é o que está escrito aqui. E aí, a questão 122 fala da liberdade de escolha, né? Então, essa questão 133, e nós podemos também elencar aqui a questão 1006, a questão 1007, essas questões todas têm a ver com a questão 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação, e especialmente a questão 122, que vai falar dessa questão da escolha. Então há espíritos que desde o princípio, entendendo o princípio aqui, a palavra princípio, ela não quer dizer a criação. Princípio aqui é a individualização, é o momento da individualização, a partir daquele momento que toma consciência e segue o caminho, né? Então, a partir do momento em que há a escolha,
Nós já falamos isso aqui, lá na questão 132 do livro O Consolador, sobre o determinismo e o livre-arbítrio. Já falamos dessa questão aqui do livre-arbítrio, do momento da individualização, analisando a questão 607A do Livro dos Espíritos. Então, quando Kardec pergunta, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação, esse desde o princípio não é quando foram criados, simples, ignorantes lá do princípio inteligente, da questão 23, não. Isso aqui diz respeito à questão 76, ou seja, o momento da individualização, da tomada de consciência. Isso é o princípio, é a palavra princípio que está na pergunta. E a resposta vem dos espíritos. Todos são criados simples e ignorantes, reforçando o que foi dito pelos espíritos na questão 115, todos foram criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Em outras palavras, todos os espíritos se encarnam. Todos os espíritos se encarnam. Entendendo aqui o encarnar, sair do mundo espiritual para o mundo material. Não interessa a natureza do mundo material. Se é o mundo de provas e expiações como estamos, ou um mundo de regeneração, um mundo feliz, é o ato encarnatório. Então aqui é a pergunta no aspecto genérico, é o ato encarnatório. E aí então dizem, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, diz a resposta, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Aqui a Rosa Flor pergunta, pode ser em outro orbe? Sim, claro, por isso que eu disse, independente da natureza do orbe, do mundo. Pode ser um mundo feliz, pode ser um mundo regenerador, pode ser um mundo de provas e expiações, é o ato encarnatório. O que é encarnar? Encarnar é a palavra para simbolizar a presença no mundo material, que não necessariamente é essa matéria, carne, no sentido que estamos dando aqui. O encarnar é não estar no mundo espiritual. E aí independe a natureza do mundo material. Então, por isso que eu disse que a palavra encarnar aqui é um gênero, é numa forma de gênero, não de espécie. Não é encarnar no planeta Terra especificamente. Aqui a pergunta foi no aspecto da evolução do espírito, se aqueles espíritos que seguem o caminho do bem desde o momento da sua individualização, se precisariam encarnar, se não poderia valer só da questão 230 que falamos na live passada, que diz que no mundo espiritual o espírito evolui em conhecimento, mas só em contato com a matéria que ele desenvolve o conhecimento adquirido, que é a questão 230. Então nós percebemos que todos os espíritos, os que hoje nós encontramos, ou os chamamos de espíritos puros, que não mais têm necessidade de encarnação, já passaram pelo processo encarnatório como quaisquer outros espíritos. Como quaisquer outros espíritos. Esse ponto é importante nós percebermos, né? Nós entendermos. Então vejamos a pergunta novamente. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadiga e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então todos encarnaram. Todos os que hoje chamamos de espíritos puros encarnaram. E nós veremos agora a questão 133A que vai explicar esse sentido. Vejamos a 133A. Considerando essa resposta que eles deram, que todos se encarnaram, Kardec então pergunta, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta das dificuldades, das penas da vida corporal? Olha que interessante. Do que adianta então seguir o caminho do bem
se isso não isenta das provas corporais? E olha a resposta, ou olhemos a resposta. Chegam mais depressa ao fim. Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então o que os espíritos estão respondendo aqui? Uma resposta belíssima, uma resposta assim, cabal, né? Uma resposta cabal. Vejam, eles dizem, olha, seguir o caminho do bem faz com que evoluam mais rapidamente. Mas aí, em outras palavras, estão dizendo o que os tormentos da vida material, as dificuldades da vida material, só existem porque há imperfeições. Então, aqueles espíritos que foram sempre seguindo o caminho do bem, a encarnação não era vicissitude, a encarnação não era tormento, a encarnação não teria as dificuldades. Porque os tormentos, as dificuldades, os sofrimentos, eles são consequências de atos mal feitos. Todas as vicissitudes da vida são consequências, como todas as beatitudes da vida também são consequências. Então vejamos, a vida só é cheia de tribulação, a vida material, a encarnação, só é atribulada, só é com dificuldades, com vicissitudes, porque isso deriva das imperfeições, dos atos mal feitos. Perceberam? Então é esse o aspecto que os espíritos querem dizer. Que para muitos a encarnação é sofrida no sentido de tribulações, para outros não. E a diferença está, a causa, não há causa para isso. O que eles estão explicando aqui é um primor. É um primor. Além de dizer que se seguir o caminho do bem, a evolução será mais rápida, ou seja, chegam mais depressa ao fim nesse aspecto evolutivo, eles também acrescentam, como se dissessem, olha, vocês acham a vida difícil porque vocês a tornam difícil. Vocês acham a vida em sofrimento porque vocês criam sofrimento. Porque é consequência, é devolução. Então, e aqui entendendo, a Tatiane faz uma observação interessante aqui, quando não está nessa vida, o sofrimento decorre de fatos anteriores, exatamente. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Mas nunca é punitivo, nunca tem um aspecto punitivo, é um aspecto reparador. Então, se eu semeio, eu colho, uma questão natural, não de uma forma de punição, mas numa forma de consequência, numa forma de reação. É esse o aspecto. Se eu ponho a mão no fogo, a consequência é eu me queimar. Isso é uma reação a uma ação que eu fiz. Então é esse o sentido da questão 133A do Livro dos Espíritos. Partindo do princípio da 133, ou seja, partindo do princípio que todos os espíritos se encarnam. Partindo desse princípio. Todos os espíritos se encarnam. E a pergunta foi, mas se todos se encarnam, que vantagem tem seguir o caminho do bem se tem que encarnar, já que a encarnação é difícil? Então eles disseram em outras palavras, é difícil para quem semeou a dificuldade, mas é mais serena para quem não semeou a dificuldade. Muito simples. A Lâmina diz aqui, não dá para plantar batata e colher banana, exatamente. É um processo de ação e reação, por isso não é aspecto punitivo. Não é aspecto punitivo. A Dionísia diz aqui, existem aqueles que vêm para testemunhar o amor. É o que eu disse, a encarnação, gente, não é aspecto punitivo. Muitos vêm no campo provacional, muitos vêm com dificuldades materiais, físicas, como parte de uma escolha para crescimento e exemplificação, e não como um aspecto, aspas, expiatório.
Porque nós temos uma confusão, já dissemos isso. Muitas vezes, só um segundinho aqui. Pronto. Muitas vezes, as pessoas observam a reencarnação ou a dificuldade como se fosse uma punição. Como se fosse algo que alguém fez de errado e por isso agora está pagando. Deus não é cobrador. Deus não tem uma agência de cobrança. Deus não tem lá um departamento de cobrança. Isso não funciona. Não é assim que funciona. Não é porque a pessoa tem uma dificuldade que ela está pagando por erros. Não é porque ela está visivelmente passando por uma situação que seja física, uma limitação física, que é por erro do passado. Muitas vezes é um investimento, por assim dizer. A própria pessoa propõe essa limitação como uma forma de demonstrar uma serenidade, de exemplificar e de também dar um passo à frente. Isso fica muito claro quando nós olhamos o capítulo 9 do Evangelho de João. Capítulo 9 do Evangelho de João. Cego de nascença, a cura do cego de nascença. Gravem bem, cego de nascença. Diz o texto do capítulo 9 do Evangelho de João, que Jesus passava com seus discípulos e viram um cego de nascença. E um dos seus discípulos perguntou a Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Vejamos a pergunta. Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Olha a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais. Nasceu assim para que se verificasse nele a glória de Deus. Ele nasceu cego. Numa visão rasa, diríamos, erro da encarnação passada, está pagando. Deve ter olhado mal, deve ter usado os olhos com maldade na encarnação passada. E não foi isso. Ele não precisava nascer cego. Ele fez um pedido, um investimento do tipo, olha, eu quero essa condição para eu tentar mostrar aos outros a serenidade, o saber lidar. É uma prova? É, porque ele poderia, depois de encarnado, lamentar-se. Então estava exposto a uma prova, mas não era um aspecto de punição, e muito menos erro do passado para ser ajustado. Era simplesmente uma escolha. Uma escolha. Não há pessoas que encarnadas, fazem escolhas de abstenção de certas coisas da vida? Que fazem escolhas diversas de abstenção de muitas coisas outras? Quer dizer que isso é consequência? Não, isso é uma escolha. Porque senão Deus teria um departamento de cobrança, como se fosse um débito para com ele. O débito é sempre de nós para conosco, de mim para comigo, é de mim para a minha consciência. Então, nós não podemos ser reducionistas e trabalhar com essa ideia. E o livre-arbítrio? E a questão 258, que o Espírito escolhe o gênero de provas. E ele escolhe aquela prova que ele acha mais condizente com a sua necessidade evolutiva. Há também o aspecto consequencial de pessoas que nascem como consequência de encarnações passadas, tendo dificuldades. Sim, há esse aspecto. Há sim, então, o aspecto vamos usar o exemplo do cego, então, lá do Evangelho. Há o que nasce cego por débitos e há o que nasce cego por escolha. Escolha dele. Porque achou que isso era importante para o seu processo de crescimento. Como prova. Prova escolhida por ele.
Então nós temos que, eu vi muitas colocações aqui dizendo, mas no meio espírita o pessoal bate muito nessa tecla. Nós já saímos da Idade Média. Nós já saímos do Deus punitivo. Nós já saímos do conceito de um Deus vingativo. Como que nós temos livre-arbítrio e não escolhemos o gênero? E aí vem esse cego, né? A Valéria diz aqui muito bem, sim, qual o esforço necessário para sedimentar os ensinamentos? Não é um esforço, é uma questão do bom senso e de analisar o conjunto dos ensinos que os Espíritos nos trazem. Sempre tem a finalidade útil as escolhas que fazemos, como a doutora Marlene coloca aqui. Sempre tem. É uma escolha. Agora, onde está a prova? Eu escolho nascer cego, sem débito, mas escolhi assim, para que pudesse, naquele momento, Jesus me curar e aí mostrar essa realeza e etc. Mas pode ser que durante a vida encarnada, até chegar esse momento, eu comece a reclamar, comece a me achar vitimizado, comece a lamentar da situação. Eu estou criando, aí sim eu estou criando vinculações para mim. A lamentação. Mas eu escolhi. Estava sujeito a sucumbir na prova ou vencer a prova. Então a gente tem esse hábito, desculpe-me, reducionista, de querer colocar tudo a uma só explicação. É muito reducionismo, gente. Eu querer explicar N bilhões de situações encarnatórias, 7 bilhões e meio de encarnações mais ou menos, agora na Terra, tentar ter uma explicação para todas as circunstâncias. Então é esse o aspecto. E isso fica muito claro quando se olha a questão 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, que fala da escolha desses gêneros. E até pergunta lá se o espírito pode escolher uma prova e sucumbir-se nela. Eles dizem sim, pode escolher uma que esteja além das suas forças. Olha o que eles dizem. Então é importante nós observarmos esse sentido para não colocarmos na vida material coisas que não são da vida material, estão na vida material. Estão aqui. As pessoas, nós estamos aqui, uns achando essa vida material ruim, outros achando boa. Depende das circunstâncias, das condições. Então, não sejamos reducionistas nesse aspecto. Deixa eu só ver aqui um detalhe. É exatamente isso, até a questão 264 fica muito claro, né? E vejamos a questão 269 agora. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Olha a pergunta, gente. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não traga proveito algum, como buscar, por exemplo, um gênero de vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Pode escolher uma, esse exemplo do capítulo 9 do Evangelho de João, esse cego, essa pessoa escolheu nascer cego, poderia ser que ele não tivesse a resistência, a serenidade, a resignação suficiente e se complicasse, criasse aí sim os débitos. Mas no caso não, ele não sucumbiu.
Então isso é o que está na questão 269. A Teresa diz, mas é permitido que se escolha uma que não se consegue cumprir? Livre-arbítrio, Teresa. Livre-arbítrio. Quantos acho que a gente tem na vida? Eu acho que eu daria e não dei. Acho que conseguiria, não consegui. Faz parte. Faz parte. Os espíritos podem até aconselhar, mas é o livre-arbítrio. Escolhemos o gênero de provas. Quantos acho? Quantos acho que nós não conseguimos? Então, é uma escolha. Ele pode ter escolhido uma situação que ele entendia que daria, e o Dr. Ramalheni colocou aqui há pouco, depois que encarnamos, nossa percepção muda um pouco. A percepção muda um pouco. A Lâmina diz aqui, ninguém reencarna com a programação para errar, por agir no mal, não. Como prova, não. Isso é como deliberação. É deliberação. Encarnou para ver se evolui. Então, são situações, por isso eu gosto de dizer, nós não podemos criar esse 8 ou 80, como minha mãe dizia, né? Ou é 8 ou 80. Não. Pode ser 8, 9, 10, até chegar a 80. A lei de Deus, ela é justa. Escolhi, não deu certo. Tenta de novo. Aí vamos perceber que não dava. Aqui encarnados, quantas vezes a gente vai fazer uma prova de um concurso, achando que preparou-se o suficiente? Não, essa prova aqui eu tiro de letra. E não acerta nenhuma letra nas respostas. Achou que sabia, só que não sabia o necessário. Então, no processo encarnatório, nós escolhemos um gênero que entendemos que seja importante, vai me ajudar no meu crescimento, só que encarnei. Algumas situações da encarnação me chamaram a atenção e eu mudei a rota, eu mudei a maneira de agir. Vamos no exemplo da questão 260 do Livro dos Espíritos. Isso vai clarear um pouco o que a Teresa ponderou aqui, aliás, muito bem ponderado. Veja só o que está na questão 260. Isso vai nos dar uma ajuda, tá? Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Ou seja, vou escolher, no meu gênero de provas, nascer no meio complicado, no meio de pessoas dadas à prática do mal, vamos dizer assim, má vida. Olha a resposta dos espíritos. É necessário que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Olha que interessante. Ele vai estar no meio que o convide à prova. E ele pode sucumbir à prova. Pode. Então, é esse o aspecto que os espíritos vão nos colocando aqui nessa escolha das provas. Começa na questão 258, esse assunto da escolha das provas. Né? A gente sabe que escolhendo um ou outro caminho, sabe dos riscos, mas o êxito depende da força de vontade depois. Veja como é justo esse tipo de orientação, ou justa esse tipo de orientação que os espíritos nos colocam. É algo muito legal isso. E aí, então, as vicissitudes da vida são consequências das nossas escolhas. Então não é a vida que está ruim, são as minhas atitudes que geraram consequências ruins. A vida está aí para ser vivida, está para ser vivida. Só isso. A vida foi feita para ser vivida. Agora, como será vivida? As nossas atitudes determinarão, as nossas escolhas determinarão. A Teresa pondera aqui, Teresa Cristina, e as compulsórias? Sim, há os aspectos compulsórios. Quando que se há uma compulsoriedade?
quando a reticência é grande e a necessidade. Eu vou dar um exemplo bem assim, bem infantil porque eu vou usar uma criança de exemplo, tá? Embora eu já dei esse exemplo há tantos anos que eu venho dando esse exemplo, que essa criancinha já deve estar com uns 20 anos. Imaginemos a cena o seguinte, uma criancinha de 5 anos, 5 aninhos. Já tem muitos anos que eu dou esse exemplo, então essa minha criança já está beirando mais de 20 anos. Mas suponhamos, uma criança de 5 anos, acometida de uma doença, o pai ou a mãe leva a criança ao médico, o médico ele ali diagnostica e prescreve uma injeção. Uma injeção. Criança de 5 anos sabe o que é uma injeção e sabe que dói. O que a criança fala de imediato? Eu não tomo essa injeção. E o que o pai fala? Toma. Ou a mãe? Toma. A criança fala, não tomo. E olha para o médico fala, olha, precisa. E aí fala assim, papai, mamãe, precisa, não tem como trocar por outra medicação, não. A eficácia é da injeção. E aí a criança fala, não toma a injeção. O pai fala, toma. E a leva lá na farmácia. O farmacêutico está lá arrumando a injeção, apertando o êmbolo. E a criança olha e fala, não tomo. O pai fala, toma. Não tomo, toma. E aí a criança fala, ai, tomou. Compulsório. Por que compulsório? Porque era necessário. E a reticência complicaria o estado de saúde daquela criança. E a criança só enxergava as dores, o pai enxergava o efeito. A criança enxergava a dor, o pai ou a mãe enxergava o efeito, o resultado. Estamos lá para encarnar. E eu digo, não vou encarnar. E o benfeitor fala, vai. Eu falo, não vou. Ele fala, vai. Eu falo, não vou. Ele fala, vai. E eu falo, fui. Compulsório. Eu enxergava a encarnação. Os benfeitores enxergavam o resultado. Isso, Teresa, é a compulsoriedade. Não é uma obrigatoriedade de imposição, malgrado a vontade alheia. É uma necessidade imperiosa em detrimento da fuga da outra pessoa. É esse o sentido da compulsória. Então percebamos que quando percebemos, não é percebamos, já estamos percebemos que é justo, que é algo sereno, a compulsoriedade, que não é aquela coisa do tipo andar numa prancha e ser empurrado para os tubarões. Não é isso. É a necessidade premente. É a necessidade premente que os benfeitores entendem e falam, olha, só lá para você entender. Deixa eu te colocar lá. Depois, na hora que você voltar vindo de lá, você vai me agradecer. É essa que é a compulsoriedade. E a Teresa perguntou, e as provas? Provas são as escolhas. Eu escolho, tá bom, eu vou encarnar, eu gostaria de encarnar assim, assim, assado. Oh, não, mas assim não é bem, vamos negociar isso aqui. Veja, é escolha. A doutora Marlene coloca aqui, as expiações são compulsórias. Aí que vem um detalhe, doutora Marlene. Nós falamos isso na live passada. A expiação ela não pode ser confundida como uma obrigatoriedade. A expiação é um movimento de aclaramento, para aclarar a atenção para uma mudança de conduta. Então, ela, no meu campo de escolha, eu posso escolher uma situação mais intensa, uma situação adversa mais intensa, que tem o caráter expiatório, mas não é pela compulsoriedade. Então, eu não posso colocar como elementos similares. A compulsoriedade é uma necessidade premente. A expiação
é uma necessidade mais forte de aclaramento da consciência. É como se fosse um susto para acordar. E as provas são os elementos conscientes que nos fazem crescer. Dona Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela diz assim: a expiação tem como finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Olha que coisa interessante. A expiação tem como finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Então vejamos, estamos num processo de crescimento. Num dado momento, comprometo-me e caio aqui. Não é assim, não retrogrado, caio. A expiação me faz voltar para o ponto que eu estava, para eu continuar crescendo pelas provas. Então a expiação é um movimento de aclaramento. Doloroso, sim. Sofrimento, sim. Mas é esse motivo, não punição. E não para fazer crescer, para fazer acordar. Porque nós crescemos é pelas nossas atitudes, pelas nossas provas e escolhas. Não é? Então, a expiação é esse ponto mais profundo, esse ponto mais delicado para o meu crescimento. Ela não pode ser confundida como se fosse uma punição. Veja, a compulsoriedade é a coerção da lei natural para eu vir para o mundo, para eu crescer. A expiação é uma das intensidades das situações que eu vivo aqui, por necessidade. Ela não é punição. Porque muitos, quando falam expiação, associam-na a uma ideia de punição. Bem feito. Boa coisa não fez lá atrás, por isso está aqui agora sofrendo muito. Esse sofrer muito é expiação. Será? Será que é o sofrer muito que é expiação? Ou será que fez parte de um campo de escolha de prova? Então, muitos usam a ideia de expiação como se fosse uma consequência efetiva por reação dolorosa, por imposição, para uma punição. Mas ela não é para a punição, ela é para acordar. A expiação é como uma febre que nos dá um torpor. E a febre é para dizer que há um mal no corpo. A febre não é a doença. A febre é o sinal que há uma doença. A expiação é um sinal que algo precisa ser consertado. Que algo está tão forte que precisa ser consertado. Quando há a febre, é o organismo tentando reagir. É o organismo tentando reagir e dizendo, há um mal. Se eu tomar só o remédio para a febre, ela vai baixar. Mas quando acabar o efeito, ela vai voltar, porque a doença continuou. Então a expiação é o elemento que indica que algo muito sério precisa ser consertado. Algo muito sério precisa ser olhado. Porque Deus é tão bondoso e justo, por que sofrer tanto? A febre é bem vista, Tatiana, pelo homeopata, porque ela é uma reação do corpo. É uma tentativa de reação. É o corpo reagindo. Só que há momentos que ela precisa ser trabalhada. Tanto que se usa alguns elementos, como a tuia, por exemplo, que vai abrandar um pouco o processo febril. É sempre uma reação. Então, a expiação é uma reação natural. É uma reação natural. Natural. Não é imposta. É a reação natural. Como no corpo, a reação natural. Está dizendo, tem algo errado. Está dizendo, olha, é muito sério. É tão sério que está num aspecto expiatório. Conserta. Melhore. É esse o sentido. É o corpo
é a dor dizendo. Porque a dor é o efeito, a dor é o sinal. Eu estou com dor, há um sinal que algo está doente. Eu me machuquei, tem dor onde eu me machuquei. A dor não é o machucado, a dor é o sinal que está machucado. Então a expiação é o sinal que tem o machucado, por isso a dor. E a gente vai cuidar do machucado. Vai cuidar do machucado. E não necessariamente da dor. Quantas pessoas resolvem manter a dor física tomando medicamento para o mal? E diz, não, para dor eu não vou tomar nada, eu tomo só o remédio aqui para o mal. Porque acabando o mal, a dor passa. A expiação é isso. A expiação é isso. É esse aspecto. É o sinal. É o ponto máximo da indicação que precisa mudar as coisas. Percebamos então, que muitas vezes a gente usa a palavra expiação querendo dizer punição. E se eu a uso querendo dizer punição, quem que pune? Deus. Deus virou agora um carrasco? Deus virou agora um verdugo? Um algoz? Nós trazemos ainda, em algumas palavras, sentidos que são de um pensamento atrelado, ou atrelados os pensamentos, a conceitos de Deus, sobre Deus, punitivo, vingativo, para ser temido. Nós mudamos só a palavra, mas a ideia parece que não muda. Aí fica o Deus punindo por meio da expiação. Olha se isso teria sentido. Se teria sentido. Creuza, eu vi que você ponderou 2 vezes essa questão. Eu volto a dizer, tudo é relativo, Creuza. Se eu disser que é expiação, eu posso estar errado. Se eu disser que é prova, eu posso estar errado. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, não dá para a gente reduzir e tentar falar, é por causa disso. Eu estou sofrendo muito, é porque eu errei muito, é porque a expiação... Não dá para o porquê. O que nós temos que pensar é o seguinte, o que eu posso fazer para sair disso? O que eu posso fazer para resignar-me? Muitas vezes eu não consigo resolver a situação, mas eu posso me resolver ante a situação. Porque muitas coisas eu não posso resolver, mas eu posso me resolver ante as coisas. Ou seja, eu posso mudar a maneira de observar, a maneira de olhar, a maneira de sentir as coisas. É esse o ponto. Júlia lembra uma frase que eu gosto de dizer muito aqui, a justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa. Eu gosto muito de dizer essa frase. Então, desculpem, até nós divagamos muito, porque a pergunta aqui não caminhava para esse lado, né? Não caminhava para esse lado, mas é esse o sentido. Né? Deus é Deus. Deus não é nada do que nós queiramos que Ele seja. Deus é o que Ele é, soberanamente justo e bom. Só isso. Então, percebamos de tudo isso. E a gente precisa, assim, vencer alguns conceitos que faz parte da nossa estrutura antropológica, né? Que a gente olha assim para Deus com medo dele, com medo dele. Deus nunca, mas nunca exprime medo. Deus sempre exprime bondade, segurança e amorosidade. Não precisamos ter medo de Deus. Não precisamos ter medo da justiça de Deus. Precisamos ter confiança em Deus.
sabendo que as suas leis são justas e não justiceiras, são bondosas e não boazinhas. É isso. Leilane, a morte de um filho é expiação. É o mesmo caso. Tem N motivos, N. Pode ser inclusive prova, escolhida, aceitada para receber aquele que morreria. São várias possibilidades, gente, várias. Eu não vou entrar em detalhes, depois a gente pode falar um dia sobre esse aspecto, mas tudo que a gente tem que observar é que no direito a gente usa muito essa expressão, depende do caso concreto. No direito a gente usa muito isso. Ah, mas a lei fala assim, aplica desse jeito, a subsunção... Calma. Depende do caso concreto. Mas isso pode ser alegado como legítima defesa? Depende do caso concreto. Mas eu posso reivindicar? Depende do caso concreto. Então a mesma coisa. Quando nós vamos dizer, eu estou sofrendo por causa de algo que eu fiz? Depende do caso concreto. Um exemplo que eu já dei aqui, as consequências do suicídio. Depende do caso concreto. Depende do caso concreto. Olha, já vimos na obra de André Luiz a expiação que muitas vezes vemos como castigo. A obra de André Luiz nunca apresenta a expiação como castigo. Apresenta sempre a expiação como consequência. André Luiz nunca disse que era castigo. Nenhuma das suas obras. Como consequência. Leia o livro Ação e Reação, por exemplo, de André Luiz. É consequência. É consequência. Ato feito, consequência gerada. Então não é o aspecto punitivo. Ele não dá. Muitas vezes é a forma que nós lemos com os conceitos que nós trazemos. E o livro Ação e Reação é belíssimo, de André Luiz. E veja o título que ele dá, Ação e Reação. Ação e reação. Uma das reações pode ser o aspecto expiatório. Uma das reações, expiação. Elisvaldo pergunta qual questão. Elisvaldo, não faço a mínima ideia, mas sabe por quê? Nós estamos estudando a 133A. Mas já falamos da 258, da 259, da 260, da 269. Já falamos da 132 do livro Consolador. Então, já falamos de diversas questões aqui. Né? Mas é no bojo da questão 133A, viu, Elisvaldo? Bom, eu acho que deu uma ideia, tá? Eu não quero entrar assim em minúcias, mas é só para trazer esses aspectos, né? Esses aspectos. Não trabalhemos com punição e perdão. Trabalhemos com causa e efeito. Quando cessa o efeito? Quando mudar as causas, ou mudarem-se as causas. Aí os efeitos mudam. Os efeitos mudam. Se eu quero mudar um resultado, eu preciso mudar a ação. Se eu quero atingir um resultado que eu nunca atingi, eu preciso fazer de um jeito que eu nunca fiz. Porque se eu fizer do jeito que eu sempre fiz, eu continuarei com os mesmos resultados que eu sempre obtive. Então é essa a ideia. Então a expiação é um grau de consequência. Ponto. Um grau de consequência. Porque senão nós colocaremos em Deus aquilo que nós mesmos temos. Maldade, bondade. Deus tem as leis naturais, causa e efeito, ação e reação, justas, perfeitas. É esse o sentido. Muitas vezes nós mesmos nos punimos, não é assim? Nós temos tão arraigada essa ideia de punição que até a gente mesmo muitas vezes se pune. Quando a gente mesmo se pune. E como a gente se pune? Várias vezes. Como eu digo, eu mereci isso mesmo. É bem feito para mim, não é assim? Bem feito para mim. A gente mesmo cria essa ideia. Não, agora eu vou... olha uma punição muito comum. Comi demais. Também agora, amanhã eu não como nada. Isso é punição. Meu organismo precisa de comida. Agora, eu comi demais, o problema foi ter comido demais, não é amanhã não comer nada. Perceberam? Essa é a ideia. A Tatiana colocou bem aqui, culpa. Por isso a gente traz a ideia de punição. Então nós temos
uma aura que nós criamos com essas ideias, punição, 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 punição. Em vez de olhar reação, 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 ou seja, consequência, 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 consequência. E se eu começar a olhar consequência, 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 eu começo a mudar as condutas. A culpa me deixa quieto, autocomiserável. Percebamos, então, a gente acaba criando isso. E aí interpretamos tudo com esse tipo de olhar. Interpretamos tudo com essa matriz. Eu vou usar um termo aqui da turma da pesquisa, né? Nós ficamos com essa matriz epistemológica. Essa matriz epistemológica. Qual? Punição. Aí, se para mim, na minha cabeça, é punição, qual é a lente que eu tenho para enxergar tudo? A lente chamada punição. Então, vamos perceber de outra forma. Não muda o grau de responsabilização. Se eu começar a perceber que as situações adversas são consequências, provas e consequências que eu escolhi, ou que eu as fiz por merecê-las, eu começo a querer agir de maneira diferente, eu começo a querer mudar a maneira de agir. Quantas vezes, se bem que isso demora, a gente vai chegando numa certa idade, começa a ficar mais forte para a gente, né? Tem muita gente aqui que está longe da idade onde eu já cheguei, mas a gente, quando chega nessa idade, a gente presta atenção quando as pessoas falam a nosso respeito. Quando elas falam alguma coisa que não gostaram em nós, a gente começa a perceber e fala, olha, eu preciso mudar esse comportamento. Realmente, eu preciso mudar esse comportamento. Quando é jovem, a gente fala assim, o outro está errado, ele que se vire, eu sou assim. Né? A gente tem a síndrome de Gabriela, né, lá do Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim. Né? Isso é lá na juventude. Quando a gente fica mais velho, a gente já começa a falar, será que tem razão? Quem sabe eu vou mudar isso. A pessoa diz, irmão, você não cumprimenta a gente. Opa, eu nunca prestei atenção nisso. Deixa eu prestar atenção nisso. De fato, eu não cumprimento as pessoas. Eu preciso mudar isso. Mas quando lá na juventude a gente diz assim, não cumprimento. Lógico que cumprimento, a pessoa que não presta atenção. Então, nós precisamos rever conceitos. Rever conceitos. Não sermos arraigados, limitados. Rever conceitos. Então, vamos rever alguns conceitos que a doutrina espírita está nos trazendo. E mudemos a lente. Em vez de usar a lente da punição, usemos a lente da responsabilização. Em vez de culpa, usemos a lente da responsabilidade. Minha responsabilidade, não minha culpa. Minha responsabilidade. E por ser responsabilidade, o que eu posso fazer para consertar isso? Veja. A culpa. Agora acabou tudo. Responsabilidade, o que eu posso fazer para consertar? Mudemos a lente. Mudemos a matriz epistemológica do nosso conhecimento das coisas da vida. E aí nós vamos perceber que o que eu achava que era empecilho, era ensinamento. O que eu achava que era sofrimento, era aprendizagem. O que eu achava que era obstáculo, era para eu desenvolver a flexibilidade. A gente começa a olhar diferente. A gente começa a perceber diferente. E começa a desenvolver uma certa maturidade. Então, é esse o sentido. Desculpe-me, eu acho que hoje eu nem divaguei. Eu saí do assunto. Não, mas tem a ver com essa questão 133A. Vamos chamar, em vez de divagações, vamos chamar de parênteses abertos, né, para esse aspecto. Né? A Andréia pede aqui para falar, assim, a fala da dona Joana de Ângeles.
no livro Plenitude. Ela diz: a expiação tem como objetivo fazer o espírito voltar ao ponto que estava antes da queda. Fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Ou seja, volta para o ponto e continua o seu crescimento. Fica muito clara a ideia de Jesus. Vai e não peques mais. Você volta para o ponto, acordou, agora caminha. Volta para o ponto, acordou, caminha. É esse o aspecto. Não é uma punição. Vamos tirar essa ideia da cabeça de punições. Nós estamos no momento encarnatório. O melhor momento da nossa encarnação. Porque estamos encarnados. E a encarnação é para progresso. Então por que dizer, estamos aqui num vale de lágrimas para ser punido? Não. Estamos aqui num campo de provas para vencermos. Num laboratório para as nossas experiências evolutivas. É esse o sentido. É esse o ponto. Ok? Já estamos atingindo os nossos 60 minutos. Embora o Instagram ficou condescendente para comigo, para com muitos, né? Não está derrubando após os 60 minutos. Mas a gente tem que ter o respeito ao horário, né? A paciência de vocês, né? Então a gente vai encerrando aqui a conversa, fechando então a questão 133A do Livro dos Espíritos, e no próximo domingo, às 10 da manhã, nós retornaremos com o nosso estudo, se Deus quiser, mineiramente falando, e seguiremos a partir da questão 134 sobre a palavra alma. E essa questão ela é boa, como as outras. O que é a alma, o espírito encarnado? Tem muito mais do que só essa frase aqui. Essa resposta, um espírito encarnado, não é só uma mudança de status, não. Tem muita coisa aqui envolvida, tá? Sugiro, para que olhemos a questão 134 na próxima live, sugiro que leiam a introdução número 2. Introdução número 2 do Livro dos Espíritos. Para entender o que Kardec vai dizer, que vai colocar como alma. Para perceber o seguinte, Kardec vai dizer, olha, a alma nós vamos chamar isso. Então eu sugiro para a próxima live que leiam a introdução número 2 do Livro dos Espíritos. Já que vão ler a introdução número 2, sugiro que leiam a questão 149, que leiam a questão 368, que leiam a questão 368A, que leiam a questão 370A, que leiam a questão 353. É só uma sugestão, tá? Para a próxima live, para falarmos só da questão 134, porque nós vamos falar das outras também, tem outras questões. Mas já que vamos começar com a 134, então para a 134 eu sugiro a introdução número 2, as questões 149, 368, 368A, 370A, 353, como um deverzinho de casa. Dever não, uma sugestão para casa, né? Que aí ajuda a gente a raciocinar um pouco, né? Para entender essa questão 134, para entender essa expressão que é alma, um espírito encarnado, e perceber que essa frase ela é bem maior, ela dá uma extensão muito maior do que só isso aqui, tá certo? Muito obrigado, gente, pela presença de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês. Me desculpem, ou desculpem-me, se porventura eu tiver saído um pouco aqui do contexto, longe disso, não queria. Desculpe-me se porventura algum conceito que eu trabalhei aqui possa ter ficado mal explicado, mal colocado. Fiquem à vontade, pode passar a mensagem, eu tento explicar melhor, tá? Me desculpem, desculpem-me mesmo nesse sentido, porque eu não quero criar celeumas. A última coisa, ou a única coisa que eu não gostaria desse nosso estudo é criar uma celeuma, né? Então, se porventura alguma fala minha não ficou muito clara, ficou assim estranha, ou que vocês não concordaram, fique à vontade, pode mandar mensagem. Se eu estiver enganado, não tenho problema nenhum de retratar-me, não tenho problema nenhum. Caso eu tenha trazido um conceito que não esteja em conformidade, eu me retrato sem problema nenhum e adoto um novo conceito sem problema nenhum, tá certo? Isso para mim é aprendizado, ok? Então, muito obrigado mesmo, Deus abençoe a vocês, uma boa noite para vocês. Como eu sempre agradeço,
Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho. E até domingo, se Deus quiser. Tá certo? Até lá.